Lucas 7, capítulo 7, versículo 11 em diante, nos diz assim, fala a respeito do filho da viúva de Naim. E aconteceu pouco depois ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto filho único de sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Amém? Quem já conhece essa passagem bíblica? Todos os cristãos já conhecem, né? A viúva de Naim. O não chores, não chores. É interessante que Jesus vai no lugar que ele nunca tinha ido. Foi a primeira vez que ele foi. Jesus só foi lá por causa dessa mulher. Jesus só foi na cidade de Naim, andou muitos quilômetros para ir na cidade de Naim, só para enxugar as lágrimas daquela mulher. Nessa noite eu quero falar desse Deus que se importa com o sofrimento do homem. Ele vai de tão longe. A Bíblia diz que Jesus viu. Outra coisa, Jesus moveu-se de íntima compaixão por ela e disse: não chores. Depois Jesus se aproximou e tocou o caixão, o esquife. E depois Jesus liberou a palavra de ressurreição sobre aquele jovem: levanta-te. Parece que é tão fácil, né? Jesus era Deus na terra. Jesus tinha esse poder, né? Jesus deu essa autoridade para a igreja. A igreja tem. Às vezes, num momento ou outro, a igreja esqueceu-se, ou deixou-se enredar por um outro caminho, esqueceu-se dessa autoridade, desse poder. Mas Deus da igreja continua o mesmo. Jesus quer salvar, Jesus quer curar, Jesus quer libertar, Jesus tem poder e quer trazer vida. O Deus que se importa com o sofrimento do homem, apesar da sua onipotência, todo o poder, onisciência, que sabe todas as coisas, onipresença, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Apesar dessa grandeza de Deus, apesar de toda a minha fraqueza, a nossa fraqueza, o ser humano é fraco por natureza, por causa do pecado de Adão. É a desobediência, a rebeldia, ingratidão, está tudo dentro do homem, está nessa carne. É só você, cristão, ficar um pouquinho fraco na fé, você fica tudo desse jeito assim, fica desobediente, fica rebelde. É só você se afastar do Senhor. Mas por que eu sou tão mal assim? Não é que é você, é a nossa natureza. Essa natureza da nossa carne, ela tende, a natureza da carne, ela tende para o pecado. Ai, poxa, será que acontece só comigo, pastor, que eu luto, eu estou na igreja, eu faço tudo certinho? O apóstolo Paulo, que era um homem santo, irmão, ele disse uma vez: ó miserável, que homem sou eu. Parece que ele dava a impressão que ele estava carregando um defunto nas costas. É a natureza dele. A nossa natureza humana, irmão, nos carrega só para baixo, nos leva para, porque ela é daqui. Mas a natureza que nós recebemos de Deus, através do novo nascimento, nos leva a pensar nas coisas do céu.
Nós não, é uma guerra. A Bíblia diz que é uma guerra da carne com o espírito, com o nosso espírito, o espírito do homem com a sua própria carne. Mas nós não podemos deixar ser vencido pela carne, porque a carne vai nos levar à destruição. Aquele que semeia na sua carne, Paulo escrevendo aos Gálatas, ele disse: aquele que semeia na sua carne, colhe corrupção. Que tipo de corrupção? Da própria carne. A pessoa que comete muita coisa errada na carne, pega doenças, pega cada traumas, cada problemas difíceis para a sua vida, carrega, porque ele semeou na própria carne e vai colher na própria carne. E a semeadura feita na carne vai trazer sempre: mas eu não fiz. Vai ter uma consequência. Essa é a lei da semeadura. E a nossa carne tem essa tendência para o mal. Mas quando nós conhecemos a Jesus, o Espírito Santo entra no nosso coração, o Espírito Santo nos leva a pensar nas coisas de Deus. Não foge disso, isso faz mal, não, isso vai te levar novamente à miséria, vai destruir você. Então é essa batalha que nós temos. Mas apesar de tudo isso, de toda essa fraqueza do homem, Ele se importa conosco, amém? Ele se importa porque foi Ele que nos criou. Ele nos ama, Ele é o nosso Pai. Qual o pai que deixa seu filho, apesar de rebelde, difícil? A parábola que Jesus conta do filho pródigo. Pensa que o filho pródigo pediu a herança, e o filho pródigo foi embora com o dinheiro da herança que tinha direito. O pai falou: não quero mais saber desse filho, vou arriscar o seu nome, nunca mais eu quero vê-lo. Não, toda noite estava esperando o filho voltar. É o pai. É a mãe que sofre: meu filho uma hora dessa não veio para casa, não é verdade? Meu filho, até que horas que ele fica, aquela mãe de plantão a madrugada inteira. Às vezes você olha para a sua mãezinha, mãe, você está tão acabadinha. É muita noite sem dormir por causa de alguém, é muita noite orando por causa de alguém, passando vigílias porque de um filho que está doente. Isso não se paga, depois ela não recupera mais essa saúde. É o amor. E o nosso Deus tem esse amor, apesar de toda a nossa fragilidade e fraqueza. Ele nos ama, Ele se importa conosco. Esse não chores aqui de Lucas capítulo 7, quando Jesus fala a viúva ali de Naim, ele tem um significado: eu me importo com você. O Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, que a gente não tem muita noção do que é isso. Criou os mundos, foram criados por Ele. Galáxias, existem bilhões de galáxias, trilhões de estrelas, amados. A gente não tem ideia do que é essas coisas, essa grandeza no universo. Ninguém sabe. As pessoas estudam, vão até o tipo de estrelas que existem, vão, mas não conseguem tudo, porque é uma coisa que não tem fim. Ele criou tudo isso, e criou a terra para a habitação dos homens. Apesar dessa grandeza, desse poder, Ele olha para a terra e vê minúsculos homens, pequeninos, tudo como que nem formiguinha. Deus olha: eu amo esse homem. Sabe por quê? Na criação do homem foi diferente da criação do universo. O universo, Deus haja isso, haja. Deus criou, mas na criação do homem, Deus colocou dele mesmo, a partícula dele: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. E soprou do seu espírito sobre ele. O homem tem uma partícula de Deus dentro dele. É por isso que Deus tem ciúme do homem. Ainda que você seja dificinho, rebeldinho, Ele te ama, como dizia outro, pachuchu. Ele te ama muito. Por isso que Jesus desceu, esse Todo-Poderoso desceu à terra, se deu pelo pecador. O próprio Deus se humilha diante de homens. O Criador de todas as coisas do universo é chicoteado pelos homens, é preso pelos homens, é zombado, cuspido. Deixam Jesus praticamente nu na cruz. E ele, naquela cruz, pendurado na cruz, ele dizia assim: Pai, perdoa-lhes,
Eles não têm noção do que estão fazendo. Porque o homem, quando peca, não tem noção mesmo. Isso é verdade. Porque se você soubesse da consequência que virá, do que é aquilo para Deus, como aquilo ofende a santidade de Deus, como aquilo vem depois, você está preparando uma arma, você está engatilhando uma arma que vai te atingir em cheio. Você não tem noção. É uma criança pegando uma arma, ai que bonitinho, olha esse cano aqui, ó. Aperta, é para soprar? É uma criança que mexe em arma. Mas apesar de tudo isso, Deus ama o homem e enviou o seu Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos na Bíblia o Senhor consolando o homem, dizendo para o homem: não chores. Na Bíblia inteira, você vai lendo, quando você é um leitor da Bíblia, um usual leitor da Bíblia, você vai vendo muitas passagens bíblicas, vendo a intervenção de Deus. E eu quero trazer alguma coisa para vocês a respeito desse momento, desse não chores, desse momento que Deus se importa. Quando a gente vê ali no livro de Gênesis capítulo 21, versículo, eu vou ler o texto, versículo 14 a 19. O Deus que vê o choro de uma mãe e ouve a voz de um menino. Deus que vê o choro de uma mãe e ouve a voz de um menino. Gênesis capítulo 21, versículo 14 até o 19. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e tomou pão e um odre de água, e os deu a Agar. Agar era escrava egípcia de Abraão, que ele teve o filho Ismael. A Sara deu essa escrava para Abraão ter um filho, porque ela não podia gerar filho. Pondo-o sobre os seus ombros, Abraão pôs sobre os ombros de Agar o odre de água, também lhe deu o menino, deu pão e água, e também lhe deu o menino, e despediu-se, e ela foi-se andando e errante no deserto de Berseba, e consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco. Ela estava num desespero, uma seca, tinha acabado a comida, a água. Ela não queria ver o menino morrer. Ela deixa o menino debaixo de uma árvore. Havia algumas árvores, coloca o menino debaixo de uma árvore a cerca de 100 a 150 metros. Esse tiro de arco é questão de 100 a 150 metros. E se afasta para um outro lado, porque ela dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. Ela foi chorar no momento de desespero, porque não tinha mais o que fazer pelo seu filho. Mas o menino era filho de Abraão. Ali havia um plano de Deus naquilo. Não vamos entrar nesse assunto, que é outro assunto, E essa mulher entra no desespero, ela num lado chorando, não querendo ver o seu filho morrer. E continuando o texto: e ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus. Enquanto ela estava chorando, o menino devia estar falando alguma coisa com Deus. Deus ouve a voz das crianças, viu? Oração de criança, porque a criança é inocente, e Deus ouve quando elas pedem alguma coisa para o Senhor. Deus ouve mesmo. E ouviu Deus a voz do menino, e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus, e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ergue-te, levanta-te, levanta o moço, vai lá, pega o moço, levanta ele, pega pela mão, porque dele, do teu filho, desse menino, eu vou fazer uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço d'água, e foi-se, encheu o odre de água e deu-lhe de beber ao moço. Deus deu uma fonte de água só para ela e para o menino, para o Ismael. Situações que você pensa que é o fim, Deus está dizendo para você: é só o começo. Eu estou começando uma história. É o Deus que trabalha
Nós somos limitados em tudo. Nós só vemos o mal, o ruim que vai acontecer, o pior, ou não é? Ai, vai acontecer isso. Você só vê a tragédia acontecendo. E foi o que ela viu. Ela viu o filho morto. Para não morrer na minha mão, eu vou colocar ele distante de mim. Mas Deus viu o choro dela e viu o clamor do menino. O menino clamou também. Ele estava lá embaixo da... Ai. Deus ouve. Momento do desespero. E o anjo de Deus vem. A Bíblia diz que o anjo do Senhor desceu. Não temas. Deus ouviu a voz do menino, do rapaz. Deus que se importa com o sofrimento do homem. Deus se importa com as pessoas que estão sofrendo. Nosso Deus não está à parte. Nosso Deus não está distante. Deus vai querer saber da minha situação. Tem tanta gente igual a eu. Mas acontece que o nosso Deus não é o Jim Carrey não, que fez o papel de Deus naquele filme, né? Vocês assistiram o filme de... Como que era o nome daquele filme? O Todo-Poderoso. Jim Carrey ali batendo no computador, mandando mensagem para todo mundo, ele quase morrendo ali. Todo mundo pedindo para ganhar na loteria. Pim, 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 mandando para todo mundo. Nosso Deus não é o Jim Carrey. Nosso Deus é todo poderoso e sabe de todas as coisas. Ele não precisa de ajuda de ninguém. Ele faz, ele age de maneira sobrenatural e espantosa, que você não espera. Deus faz. A irmã deu um testemunho na semana, foi até durante as quarta-feira que você testemunhou, Sandra? Foi? Na quarta-feira retrasada, o filho dela teve um acidente na Rio Santos, junto com a esposa e o netinho. O carro perdeu tudo, foi perda total. E eles, o filho, graças a Deus, uma dorzinha no pé. Irmão, tem coisa que você só tem que agradecer a Deus e louvar o nome do Senhor. Você não explica, você não sabe, mas Deus guardou, Deus livrou da morte. Quantos livramentos Deus já não tem te dado, quantas coisas Deus já não tem feito. Você quer o quê? Que Deus faça mais por você? Tem pessoas que sempre estão querendo questionar a Deus. Mas se tu não fizer isso, se tu não fizer aquilo, se não fizer aquilo outro, eu não vou... Amado, Deus já tem feito. Você está vivo por um milagre. Você tem uma família por um milagre. Você tem sido guardado por um milagre. A tua família é um milagre. Você é um milagre. Um pouco de gratidão é bom também. Deus ama a gratidão. Quando você, Senhor, eu te agradeço por isso. Deus não se alegra com o cativeiro do seu povo. Quando o povo de Deus entra no momento de cativeiro, de dificuldade, Deus permite às vezes o cativeiro na nossa vida, por causa da desobediência, da rebeldia. Mas mesmo quando Deus permite que a gente passe por um tempo difícil de cativeiro, como passou Israel no texto que eu vou ler para vocês, Deus, Ele tem sempre uma nova chance, uma nova oportunidade, um momento de arrependimento para você olhar para si mesmo, para você tomar uma decisão. Espera aí, eu preciso mudar de rumos. Deus sempre dá a oportunidade, mesmo no momento de cativeiro, de sofrimento, Ele permite uma oportunidade para você rever os conceitos. Às vezes a gente coloca os conceitos na cabeça, acha que aquilo é certo, a gente vai morrer com aquilo, amado. Estamos destruindo a nossa vida com um conceito errado. O conceito certo é da palavra, é aquilo que Deus tem para nós. Enraizado, às vezes vem enraizado
dentro da família, aquilo dentro de você. Ai, porque estou assim, vou morrer assim. Espera aí, calma lá, vamos usar a nossa inteligência. Eu quero ir para o céu, eu quero servir a Deus. Em Jeremias capítulo 31, mostra a respeito disso. O momento que o povo está indo para cativeiro e está sofrendo por causa dos seus próprios pecados. Jeremias 31, versículo 15 e 16. Por causa dos seus próprios erros. E Deus diz assim, Jeremias capítulo 31, versículo 15: assim diz o Senhor: uma voz se ouviu em Ramá se ouviu lamentação e um choro amargo. Raquel chora seus filhos. Raquel chora seus filhos sem admitir consolação por eles, porque já não existem. E o versículo 16: e assim diz o Senhor. Essa palavra é uma palavra profética. Reprime a voz de choro e as lágrimas de teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor. Pois eles voltarão da terra do inimigo. Está falando dos seus filhos. Os seus filhos voltarão da terra do inimigo. Reprime a voz do teu choro e as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão, há recompensa para o teu trabalho, para as tuas lágrimas, para o teu clamor. Esses dias eu estava pensando, estava em casa pensando nas vigílias que fizemos aqui. Foram alguns anos, todo final do mês com vigílias. E as nossas vigílias que fazíamos aqui era de oração mesmo. Das 11 da noite às 5 da manhã. 11 da noite às 5 da manhã. O Senhor, aquelas vigílias que a gente fazia na igreja. Às vezes no começo vem um grupo bom, depois vai mirrando aquilo, porque não é fácil você deixar o conforto do teu lar. Muitas noites eram noites de inverno fria. Senhor, o Senhor tocava no nosso coração para fazer essas vigílias. Senhor, será que vale a pena? Eu perguntando para Deus, precisa disso, Senhor? Era muito fácil, cada um no seu cantinho, na sua casa, né? Bota o cobertor assim em cima do corpo, né? No frio, o que você faz? Vai orar. Não se vê você, né? Se você é casado, teu cônjuge não vê você. Você está debaixo, só vem quem chega depois, só vê aquela montanha. Que montanha é essa aí? É você orando debaixo do cobertor. Senhor, tudo vale a pena quando é feito com coração e é feito para o Senhor. Às vezes no momento nós não recolhemos os frutos não vieram no dia seguinte. Quem sabe nem chegaram ainda muitos daquilo que Deus falou com a gente naquele momento. Mas aquilo que foi semeado e plantado, eu tenho certeza que um dia, meus irmãos, vocês vão colher. Muitas lágrimas derramadas aqui, muito clamor aqui nesse lugar. E às vezes eu via os irmãos cansadinhos, com sono. Os irmãos que participavam com sono, cansado, estavam aqui. Aquilo que você fez diante do Senhor, tuas lágrimas derramadas, o teu coração perante o Senhor, o teu descanso, você colocou diante de Deus. Vai chegar um dia que tu vai colher. Tu vai colher. Quando você menos estiver esperando, a colheita vai chegar. Você nem vai fazer força muito, nem vai se esforçar demais. A colheita vai vir. Deus vai mandar. Glórias ao nome do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é fiel. Ele é justo também. E Ele é fiel. E o que estava acontecendo? O povo estava indo para cativeiro por causa de desobediência, idolatria. O povo que amava o Senhor, de repente está adorando o outro Deus. É uma pessoa, é o marido trocando, é como se o marido ou a esposa trocando o marido trocando a esposa. Infidelidade isso, a idolatria é isso para Deus.
Você está me trocando por algo que vai destruir tua vida? E por causa disso, veio o cativeiro para o povo de Israel. E nesse tempo Deus disse: olha, uma voz se ouviu em Ramá. Ramá, primeiro a voz de clamor era de Raquel. Raquel simbolizando aqui o povo de Israel, a nação de Israel, que estava chorando. Por que do cativeiro? Raquel estava chorando, estava desolada por causa do cativeiro. Mas em Ramá se ouviu uma voz de lamentação e choro amargo. Ramá era uma vila que ficava a uns 8 quilômetros ao norte de Jerusalém. Os caldeus vieram, os babilônicos vieram, tomavam eles para cativeiro e colocavam-nos em Ramá, a 8 quilômetros dali, antes de chegar no cativeiro. Então esse pessoal que ficava em Ramá só estava esperando a vez para ser deportado para cativeiro. Imagina como é que era o espírito do coração desse povo. Aquele comboio de pessoas, aquele grupo de pessoas colocado em Ramá, cheio de guardas babilônicos cuidando deles, aguardando a ida para cativeiro. Em Ramá só se havia lamentação e choro amargo. Só tinha lamentação e choro amargo. Não era lugar de contar bênção, alegria, não. Nós estamos perdendo a nossa terra, nós estamos sendo desolados, nós estamos sendo largados, nós estamos em sofrimento e humilhação. Eles não tinham nem ideia quanto tempo ficariam, aconteceria aquilo, nunca mais voltariam para a sua terra. Então em Ramá, era esse lugar, uma voz se ouviu em Ramá, e a voz era de lamentação e choro amargo. Era Raquel chorando por seus filhos, sem admitir consolação. Momento em que o povo está arrebentado. Mas pastor, está acontecendo tudo isso. Aconteceu tudo isso com Israel. Deus falou muitas vezes com o profeta. E um dos últimos profetas foi o Jeremias, que viu a desolação acontecer. Jeremias falou o que ia acontecer, estava prevendo tudo, Deus falou com ele. Mas o povo pegou a Jeremias e colocou num calabouço. É assim que eles faziam com os profetas. Em nome do Senhor, vai para o calabouço, vai preso, bate nele, dá uns tapas nele, joga ele num poço de lama. Jogaram ele dentro de um poço cheio de lama, para morrer. Se não fosse um eunuco, incomodar o rei, as pessoas, não podemos deixar o profeta morrer. Que é isso, gente? Não pode. No meio de tudo, né? De toda a luta que pode acontecer, Deus sempre levanta alguém para cuidar da gente, para não deixar a gente morrer de vez. Ebed-Meleque, o nome desse eunuco. Esse homem não tinha nada, era um escravo ali, mas ele foi incomodar o rei. Por favor, não pode. Você não podia, ele nem podia entrar na presença do rei. Não pode deixar o profeta lá, não pode deixar o homem de Deus lá. Deus fica triste com isso. Essa era a condição do povo de Israel. Não era para Deus estar triste com esse povo? Aí vem cativeiro, as mulheres são mortas no meio da rua, as mulheres grávidas eram abertas no meio, os homens morrem no meio, tudo a desolação acontecendo, e os vivos vão para cativeiro. Mas assim diz o Senhor: reprime a voz de choro e as lágrimas dos teus olhos, porque existe galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, porque os teus filhos vão voltar da terra do inimigo. Deus está dizendo através do profeta: vai chegar um momento que eu vou trazê-los de volta. Eu vou restaurar essa nação de novo. Eu vou restaurar a tua casa de novo. Eu vou trazer de volta a alegria que foi perdida. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor.
Deus escuta seu povo, mesmo sendo um povo obstinado. O povo estava no cativeiro porque fez por merecer isso. Estava comendo um fruto amargo da desobediência. Mas a misericórdia de Deus, a aliança que Ele fez com Abraão, com Isaac, com Jacó, que era o Israel, estava de pé. A aliança estava de pé. Deus vendo aquele povo desobediente, de repente Deus ouve a voz que vem de Ramá, daquele lugar, aquela cidadezinha só para guardar. O povo ficava aguardando para ir para a Babilônia. A voz saiu de lá de choro. Deus ouviu. Não importa onde está a dor, onde está o choro, Deus ouve. Sai de um quarto escuro, sai de dentro de um banheiro. Às vezes muitas pessoas não podem orar numa casa porque as pessoas não gostam e tem que ir para um banheiro se esconder para chorar. Eu não vou perguntar aqui, porque é alguma coisa muito particular dos irmãos, cada um gosta de louco, mas vai se esconder em algum lugar. E outros que nem em casa podem, tem que sair para a rua para falar com Deus. Mas uma voz se ouviu de Ramá. O clamor foi ouvido pelo Senhor. A lágrima tocou, aquela lágrima do coração que sai como palavras, foi ouvida pelo Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E esta expressão bíblica aqui de Jeremias capítulo 31, ela tem referência para o tempo de Jesus em Mateus capítulo 2, versículo 16, quando Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, diz a Bíblia no capítulo 2, versículo 16, se irritou e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todos os seus contornos, de 2 anos para baixo. Herodes mandou matar todo mundo, porque queria matar o Messias, né? E a Bíblia diz, essa profecia se cumpriu. Uma voz se ouviu em Ramá, quando a Raquel chora pelos seus filhos, que já não existem. Houve um choro muito grande em Israel, porque as crianças em Belém, isso aconteceu em Belém, foram mortos 2 anos para baixo por Herodes. Mas no meio dessa tristeza toda, desse horror, dessa morte que houve em Belém, registrada em Mateus capítulo 2, versículo 16 em diante, apesar disso tudo, o Jesus nasceu. No meio de toda a desolação, toda a tristeza, havia uma notícia maravilhosa: o Messias nasceu, a alegria nasceu, a esperança veio ao mundo. Apesar da dor, a presença do Senhor, do nascimento de Jesus, trouxe conforto e alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Em meio a toda dificuldade, Deus sempre tem alguma coisa para nos confortar, né? Com a consolação é uma palavra. Aleluia. Era mãe chorando, desconsolada, e alguém disse para ela, diziam para elas, não chora não, o nosso Messias nasceu hoje em Belém. O nosso Messias nasceu hoje, a esperança voltou. Louvado seja o nome do Senhor. O prometido das nações nasceu. No meio da tristeza, do caos, nós vivemos um tempo difícil como esse no nosso país, mas no meio de toda dificuldade, nós podemos dizer, Jesus está presente para salvar, para restaurar, ainda há esperança sim, esse país tem jeito sim, Deus tem poder para mudar todas as coisas. Glórias ao nome do Senhor. Deus tem poder, glórias a Jesus, para mudar todas as coisas. Reprime a tua voz de choro, para de chorar, tranca a voz de choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Glória a Jesus.
Jesus está presente, e aonde tem Jesus tem saída, aonde tem Jesus tem livramento, tem escape. Aonde tem Jesus tem uma palavra de vida, de consolação. Aleluia, vai dar certo. Ou fala para o teu irmão, a porta vai se abrir. Fala para o teu irmão, Jesus vai salvar a tua família. Fala para o teu irmão, o Senhor vai fazer o impossível acontecer. Ainda há esperança. Glória a Jesus, glória a Jesus. O pregador do evangelho que prega a palavra, ele tem que ser um otimista. Não há como, pastor, mas tem tanta coisa difícil nós passamos. Amado, a vida é assim mesmo. Mas quando a gente olha para Jesus, a gente vê cura, a gente vê saída, a gente vê restauração. Quando eu olho para Jesus, eu posso dizer para você: Deus vai mudar a tua história, Deus vai mudar a tua casa, as portas se abrirão, você vai ver a mão de Deus sendo estendida, e coisas acontecerem que você nunca viu ainda. Glórias ao nome do Senhor. Você pode glorificar o nome de Deus? Glória a Jesus, glória a Jesus. Você ainda vai se alegrar e sorrir muito na presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia. Se lembra do pastor Heleno? Falecido pastor Heleno, nosso capitão da polícia militar. Quando ele morreu, interessante, depois que ele morreu, condecoraram ele para major. O homem morto, nosso irmão, um homem de Deus. E ele tinha um sorriso daquele tamanho, né? Era um sorriso gostoso. Quem conhecia, era um sorriso gostoso, né? Abrir aquele dentão dele. A gente tem saudade. Quando eu olho para aquela parede, eu me lembro dele, sabe? Porque ele cantava bem ali. Um homem alto, mas parecia uma criança. Tinha um jeito de uma criança, de um menino. Aquele sorriso. E ele já estava com dores, porque ele teve um problema, um tumor no cérebro. Ele sentia dores e estava na igreja. Está doendo, não, eu não sabia nem o que era. Eu falava com ele e começava a sorrir. É por isso que os policiais lá da Praia Grande amavam tanto ele. No enterro dele tinha tanto policial de tudo quanto era canto. Encheu. Veio de São Paulo, veio de tudo. E todo mundo queria falar, todo mundo queria testemunhar. Porque ele era de Deus mesmo, né? Era de Deus e foi para o Senhor, né? O Senhor levou. Glória a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É assim. Você vai sorrir ainda de alegria. Quanto tempo você não sorri? Quanto tempo você só tem chorado? Quanto tempo você só tem se entristecido? A tua alma tem estado amargurada já faz bastante tempo. A tua alma está machucada, está amargurada, está angustiada. É muito sofrimento. Mas o Senhor nesta noite fala conosco: meu filho, minha filha, reprime a voz do teu choro e as lágrimas dos teus olhos. Assim como o Senhor disse para o filho da viúva de Naim, tocou num esquife, no caixão e disse: não chores. Deus está dizendo para nós hoje, para mim, para você: filha, não chores. Jesus andou tanto, veio de tão longe, foram quilômetros e quilômetros andando para chegar até Naim, só para mudar a vida de uma família, de uma mulher que já tinha perdido seu marido e perdeu seu filho, agora era demais. E Jesus olha para ela e diz: não chores, não chores. Cheguei para mudar tua história. Não chore. Tem saída para o teu problema. Não chores. Aquela cidade foi impactada com o poder de Deus. Aquela cidade que era uma cidade triste mudou o seu aspecto, porque Jesus pisou naquela cidade. Quando Jesus entra num coração, a sua presença irradia alegria e paz.
Glórias ao nome de Jesus. Glórias a Deus Todo-Poderoso, que se importa tanto com o homem, que envia o seu Filho único, Jesus Cristo, seu amado Filho, para trazer salvação, consolação e esperança para o homem. É um Deus que sente a dor, e Deus sentiu a dor do homem através do seu Filho. O próprio Deus se fez homem. Jesus aqui sentiu a dor da viúva de Naim. Jesus sentiu a dor da família de Lázaro, que estava sofrendo. Jesus foi até Betânia por causa daquela família. A Bíblia diz que Jesus chorou antes de chegar ao sepulcro, por ver a dor da família. É um dos poucos instantes que Jesus chora, para mudar o aspecto, para mudar a situação dentro daquela casa. E Jesus vai ao sepulcro, pede Marta, e Marta pede aos homens que arranquem, porque a pedra era muito pesada. Marta sozinha não podia tirar a pedra, grupo de homens que tinham que afastar a pedra. E Jesus clama de fora do sepulcro: Lázaro, sai para fora, sai para fora. Eu cheguei para mudar a tua história. As pessoas vão olhar para ti, Lázaro, e vão ver, essas palavras são minhas. Essas pessoas vão olhar para você e vão dizer: esse homem morreu e ressuscitou, esse homem é um milagre. E foi isso que aconteceu. As pessoas iam ver para ver Lázaro, ia a Betânia para ver Lázaro. É o homem que saiu da morte, o homem que saiu do sepulcro cheirando mal. Jesus é o mesmo, não mudou. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Jesus, glória a Jesus. Na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus viu uma multidão muito grande que vinha atrás dele, já fazia alguns dias, 3 dias e mais, atrás dele, sem comer, sem refeição. Jesus pergunta para os discípulos: onde vamos comprar pão para esses comerem? Mas a Bíblia diz que ele sabia de tudo. Jesus, quando pergunta, ele já tem a solução. Aleluia! E não precisou de muita coisa para alimentar aquela multidão. 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Era uma multidão muito grande. Devia dar umas 10.000 pessoas, pelo menos. Com 5 pãezinhos e 2 peixes. Foi suficiente. Amado, na mão de Jesus, aquele pouquinho rende. Na mão de Jesus, as coisas são abençoadas. Tem que estar na mão dele. Aleluia. Imagina aquela multidão comendo, de repente começa a glorificar a Deus. Aconteceu um milagre no meio da gente. Era um Deus, próprio Deus habitando entre os homens, sentindo a dor do homem, sentindo o homem nos seus problemas. Esse mesmo Jesus anda sobre as águas na 4ª vigília da noite, entre as 3 e 6 da manhã da madrugada, para socorrer os seus discípulos que estavam morrendo no meio das águas, estavam sendo naufragados, o barco estava virando, eles não aguentavam mais, e Jesus vem com tudo, andando sobre as águas, só para socorrer os seus filhos. Jesus podia ter deixado para lá, né? Se eles morrerem, eu arrumo outros homens melhor do que eles. É que Jesus tem compromisso com o seu povo, não porque a gente seja perfeito, é porque nós somos dele. Nós entregamos a nossa vida nas mãos dele. Ele tem compromisso e responsabilidade sobre a nossa vida. Jesus vem, imagina aquele mar, aquelas ondas, hein? Alguém já andou em ondas? Não, né? Você anda com as pranchas, né?
Mas andar, caminhar, Jesus andando, tudo noite, não tinha nenhum farol, a luzinha, né? A luzinha da câmera, né? Chegando, não, ao vivo mesmo, madrugada, noite fechada, aquele vento, aquele mar, e de repente aquele homem andando sobre as águas. Aparecia, daqui a pouco não aparecia, mas que tem alguém andando lá? Aí eu disse, peraí, é um fantasma. Começaram a gritar, é um fantasma. Parecia um fantasma, meu irmão. Tu vê um homem de madrugada andando em cima do mar, o mar encaracolado, encapelado, o camarada. Tu não dá para correr porque está no mar, está dentro do barco, né? E todo mundo começou a gritar. E Jesus grita no meio das águas: não temas, sou eu. Aleluia, aleluia, não temas. Ei, sou eu. Cheguei para socorrer vocês aqui. Quando ele vai chegando, Pedro todo empolgado: Senhor, se é tu, deixa então eu andar também. Aí Pedro foi, Jesus vem. Aí Pedro começou a andar. Ai, que maravilha. E Pedro, mas o negócio estava pegando mesmo, estava difícil mesmo. Pedro foi muito ousado demais, viu? Ele acho que ele passou do limite ali, ele tem que ficar na dele. Mas ele começou a andar, e de repente ele começa a olhar. Ai, que isso? Eu nunca vi ninguém andar nas águas. Jesus tinha força, hein? Jesus era forte. Jesus pegou no braço de Pedro e levantou, vem cá. Levantou, pôs no barco. Acalma-te, cala-te vento, acalma-te mar. O vento e a voz ouvem a sua palavra. Que é isso? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? É o Jesus que eu e você servimos. É o Jesus que se importa com o nosso choro. É o Jesus que se importa com o nosso sofrimento. É o Jesus que se importa quando você vai pela madrugada clamar ao Senhor por alguém, por um filho, por um parente, alguém que está sofrendo. Você dobra o teu joelho sozinho naquele lugar, mas os olhos de Deus estão ali voltados para você. Glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos. Esse é o Deus da igreja, todo poderoso. Glória a Jesus, glórias ao nome do Senhor. Aleluia. É um Deus que se importa, é um Deus que estende a mão, é um Deus que não vê dificuldade, não olha para o meu erro para me socorrer. Se Deus fosse olhar para nossas falhas para nos socorrer, meu irmão, a gente já tinha morrido faz tempo. Deus que nos abraça. Quando não abraçou o filho pródigo na parábola, o filho pródigo merecia chicote, merecia ser expulso na mesma hora, mas o pai abraça, beija ele. Fez coisas erradas, mas tu é o meu filho, te amo. E nós não somos melhores do que o filho pródigo, nenhum de nós. Somos amados com toda sorte de falhas que temos, mas tem uma coisa: aceitamos a Jesus, renunciamos muitas coisas para andar com Deus, porque pertencemos a Ele. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Pai. Ele se importa conosco, Ele se importa com o sofrimento, porque Jesus viveu aqui entre os homens. Jesus viveu entre os homens e sentiu. A Bíblia diz em Hebreus que tudo que Ele mesmo sofreu quando tentado, Hebreus 12, 2 e 18, tudo que Ele sofreu quando foi tentado aqui na terra, por isso Ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhante a Ele estão sendo tentados. Ele sabe o que é ser tentado.
Ele foi homem também. Jesus também foi tentado. Jesus passou a mesma coisa que nós passamos. Não foi diferente de nós. Mas a Bíblia diz que em tudo ele não pecou. Ele foi fiel ao Pai. É um Deus que se importa. Não chores. Às vezes a lágrima, o choro não é demonstrado no nosso rosto. Eu conheci pessoas que não conseguiam derramar lágrimas. Às vezes a pessoa não consegue, mas dentro dela chora. Ela diz assim: você não sabe como meu coração está chorando. A lágrima de dentro, que é muito mais forte do que a nossa emoção. Não chores. Tem saída. Reprime o teu choro. A voz do teu choro, as lágrimas dos teus olhos, porque há galardão para o teu trabalho. Diz o Senhor: seus filhos voltarão da terra do inimigo. Aleluia. Deus que se importa com as pessoas.